Queridos irmãos, bom dia. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós vamos caminhar para a conclusão da nossa série de mensagens sobre depressão espiritual. Dessa feita, eu queria convidá-los a abrir a Escritura na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeiro de Pedro, capítulo 4, nós vamos do verso 12 até o verso 19. Enquanto você procura aí, água. Nosso plano era terminar nossa série hoje à noite, mas para não forçar muito a natureza, nós estamos encerrando agora pela manhã. Então, preciso ainda de forças, porque amanhã tenho 2 compromissos de pregação em Goiânia e na segunda-feira mais um em Recife. Então, tem que poupar o burrinho velho, né, que não aguenta muita coisa mais. Então, hoje nós vamos concluir com a primeira carta de Pedro, capítulo 4, de 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar, pedindo que o Espírito de Deus ilumine o nosso entendimento para compreender essas palavras escritas pelo apóstolo Pedro para a primeira geração de cristãos, século I, no meio das dificuldades que a igreja começava a enfrentar. Ó Deus, te damos graças pela liberdade que temos no Brasil, onde nós não somos ainda perseguidos como a igreja apostólica foi. De qualquer forma, Senhor, nós sabemos o que é sofrer. Sabemos o que é passar por angústias, dificuldades, privações de saúde e financeiras, incertezas quanto à nossa segurança física. Por isso nós pedimos que o Senhor aplique os princípios que o apóstolo inspirado usou para consolar aqueles irmãos ao nosso coração. Nos ajuda a saber sofrer como cristãos no meio dessa geração, para que em tudo nós possamos te dar graças e almejar mais e mais as bênçãos que o Senhor nos prometeu. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Pedro morreu provavelmente aí no ano 64, 65, durante a perseguição de Nero. Nero foi o primeiro imperador a promover uma perseguição oficial contra o cristianismo. Até então, quem perseguia os cristãos eram os judeus. O livro de Atos nos traz muitas provas disso. E a sociedade em geral, que considerava os cristãos como seres muito estranhos, já que eles não participavam dos festivais e nem na vida devassa que caracterizava a sociedade daquela época. A perseguição oficial do Império Romano começa com Nero, quando ele busca um bode expiatório para o incêndio de Roma. Alguns suspeitam que Nero queria construir uma cidade em sua homenagem, chamada Nerópolis, mas Roma estava no caminho, que era a cidade mais esplendorosa, mais bonita, era a capital do Império. E Nero secretamente teria ateado fogo em Roma. Quando
começou-se a desconfiar de que Nero era o autor do incêndio de Roma, então ele rapidamente procurou um grupo onde colocar a culpa e encontrou os cristãos. Os cristãos não adoravam o imperador, os cristãos não seguiam os deuses da sociedade, os cristãos falavam de Cristo como sendo o Senhor, os cristãos preferiam morrer a queimar incenso ao imperador. Era o grupo ideal para levar a culpa pela rebelião de tentar incendiar a capital do império. E aí então, por volta de 64, 65, começa a perseguição, e foi nela que Pedro morreu. Foi nessa mesma perseguição que o apóstolo Paulo também vai morrer por volta do ano 67, decapitado na Via Ápia por ordem de Nero. Mas quando essa carta então foi escrita, não se trata ainda da perseguição oficial do Império Romano. Os cristãos estavam sendo perseguidos pelos judeus, pela sociedade em geral, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho, enfim, por toda aquela cultura para a qual o cristianismo soava como uma coisa muito estranha. E de fato os cristãos pareciam muito estranhos para a mentalidade pagã. Eu já disse que eles não adorariam o imperador, porque para eles somente Cristo era o Senhor. Na mentalidade pagã, na religião greco-romana, o imperador era o filho dos deuses. E todo mundo prestava algum tipo de veneração ou homenagem ao imperador. O cristão não fazia isso. Além do mais, os cristãos tinham uma forma de viver que contrastava com a frouxidão dos costumes daquela época, tanto na área sexual quanto na área da honestidade e assim por diante. E corria boatos a respeito dos cristãos, coisas estranhas do tipo assim, que eles se reuniam uma vez por semana em um lugar fechado para comer a carne e beber o sangue de alguém. Então eram essas ideias que eram difundidas a respeito dos cristãos. Era a ceia do Senhor, não é? Só que a mentalidade pagã não entendia isso aí. Então, ser cristão naquela época significava estar disposto a passar por todo tipo de represália, incompreensão, injúria, calúnia, insultos, mentiras, perseguições físicas, perda de bens, arrestamento das propriedades, prisão e às vezes até tortura e, nos casos mais extremos, quando começou a perseguição dos romanos, a morte. Então, ser cristão no primeiro século não estava na moda como é hoje, não é? Hoje em dia, ser evangélico é até fashion, né? Todo mundo tem igrejas aí top, e que são point dos evangélicos e por aí vai. Não era bem assim no século I. Boa parte da literatura do Novo Testamento foi escrita exatamente para orientar os cristãos a viver debaixo de perseguições, como enfrentar o sofrimento trazido pelas perseguições sem que eles desanimassem. A tendência ao desânimo, a angústia, a ansiedade, a preocupação, a inquietude com relação à vida era muito comum, uma vez que você vivia na incerteza de que a qualquer momento você podia perder seu emprego, porque era cristão, a qualquer momento você podia ter a polícia batendo na porta, denunciado pelo vizinho, ou enfim sofrer qualquer processo por conta da sua fé. Então os cristãos precisavam de consolo, eles precisavam saber de que maneira olhar para aquelas perseguições, para que eles não desanimassem e para que eles não vivessem uma vida de ansiedade, de inquietude e de sofrimento. Em outras palavras, deprimidos, né, como a gente tem falado aqui. E o apóstolo Pedro, então, escreveu essa carta com esse objetivo. É o propósito geral da primeira carta de Pedro, ensinar os cristãos a viver debaixo de perseguições. E o trecho que eu escolhi para vocês é o miolo da carta. Aqui você tem 5 orientações que o apóstolo Pedro dá aos seus leitores sobre como eles deveriam enfrentar aqueles sofrimentos que estavam vindo sobre eles. E eu quero ver com vocês, sempre lembrando o seguinte: Pedro escreveu para dar conforto a cristãos perseguidos por conta do nome de Jesus. Pode ser que haja alguém aqui que esteja nessa situação, está sendo perseguido porque é crente. Então, aplica diretamente a você. Mas eu creio que não é o caso da maioria de nós aqui.
Por enquanto ainda não. O Brasil tem liberdade de religião, de expressão, a gente pode, como aqui, por exemplo, falar livremente aquilo que a gente acredita. Mas os princípios que são colocados aqui, as orientações, a teologia do sofrimento que é colocada aqui, ela tem aplicação para nós também, ainda que os sofrimentos não sejam os mesmos. Então vamos começar. No verso 1, Pedro orienta os cristãos a não estranharem aquele tipo de sofrimento que vinha sobre eles. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A primeira orientação de Pedro para os cristãos é que eles não estranhassem aqueles sofrimentos que ele compara a um incêndio, o fogo ardente. Não estranhe essa fogueira, não estranhe esse incêndio que está acontecendo na vida de vocês, como se fosse algo extraordinário. Não é. Sofrimento na vida do cristão é algo ordinário, é o normal, é o default, é o padrão do cristão, ele viver debaixo de sofrimento, ou por conta da sua fé, ou por conta dos seus valores, por conta daquilo que ele crê a respeito de Cristo Jesus, ou os sofrimentos dos quais ele faz parte como o restante da humanidade. Doença, problema financeiro, medo de pandemia, velhice, enfim, tudo aquilo que traz sofrimento. Então, é normal, não tem nada extraordinário. Quando o crente sofre, isso não é nada extraordinário, do tipo assim, Deus, quando eu me converti, quando eu aceitei o Evangelho, eu aceitei pensando que minha vida ia melhorar. Eu aceitei Cristo pensando que aí então eu ia melhorar de trabalho, eu ia ter um aumento no meu salário, ia comprar um carro do ano, ia comprar um apartamento para minha família, não ia mais viver de aluguel. Né? Muita gente entra hoje no cristianismo atendendo a esse apelo do falso evangelho da teologia da prosperidade. Portanto, quando o sofrimento bate na porta, eles estranham. Né? Eles dizem, mas peraí, isso aqui então foi propaganda enganosa, e de fato é. Muitas igrejas pregam um evangelho hoje que é propaganda enganosa. Deus não prometeu nunca aos seus, aqueles que crescem no seu Filho Jesus, que eles teriam uma vida aqui nesse mundo isenta de dificuldade, isenta de perseguição, isenta de sofrimento e de grandes provações e tribulações. Não tem nada na Bíblia prometendo isso. O que Deus promete é que Ele vai estar conosco no meio de tudo isso. E há outras promessas que eu vou falar daqui a pouco. Mas, portanto, primeira atitude que você deve ter é você não estranhar, não ficar surpreso com esse fogo ardente. A própria figura que Pedro usa aqui já nos diz por que nós não deveríamos ficar surpresos. Ele diz que esse fogo ardente surge no meio de nós, destinado a nos provar. Ele está usando a linguagem conhecida daquela época do ourives, da purificação do ouro. O ouro recolhido ou colhido no seu estado bruto, ele era submetido a altas temperaturas numa fornalha, em que os objetos impuros eram dissolvidos em temperaturas diferentes, de forma que no final o ouro estava depurado das substâncias impuras que faziam parte ou que estavam embutidas nele no seu estado natural. A fornalha tinha como objetivo depurar o ouro. Da mesma forma, essa é a figura que Pedro está usando aqui. Não estranhe o fogo ardente, porque o alvo de Deus é depurar a sua fé. E a depuração da fé é através do fogo do sofrimento. É quando você está sofrendo que a sua fé vai se verificar autêntica ou não. Você de fato crê em Deus, você de fato depende de Deus, você entende o que é que Deus está fazendo, você ama a Deus ou quer a Deus pelo que Deus pode lhe dar ou pelo que Deus é. As provações depuram a nossa fé. Por isso não tem nada de extraordinário acontecendo quando você está sofrendo, porque esse é o processo ordinário pelo qual Deus nos santifica. Esse é o processo normal pelo qual Ele nos faz crescer. Essa é a primeira orientação de Pedro. Vamos para a segunda no verso 13, que é a atitude contrária. Vou usar o banquinho aqui.
Uma vez eu já reclamei de igrejas que não tem púlpito e banquinho, mas hoje eu peço perdão. Tem umas igrejas, né, que não tem púlpito, né? O pastor fica no banquinho, andando de um lado para o outro, contando historinha, mas hoje eu vou pedir perdão para eles. Por tudo que eu falei mal deles, eu vou usar o banquinho aqui. A segunda orientação que vem do apóstolo Pedro para aqueles cristãos é que eles deveriam, ao contrário, ou seja, em vez de ficar surpresos com o sofrimento, eles deveriam se alegrar na medida em que eram coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória se alegrassem exultando. O que Pedro está querendo aqui que eles entendam é que se eles sofrerem por causa de Cristo, eles também vão participar da glória de Cristo quando Cristo se revelar. Isso é um ponto muito simples do Evangelho. Nós podemos dizer, em essência, que ser cristãos é estarmos unidos a Jesus. É o que a gente chama em teologia da união mística do crente com Cristo. Mística aqui não é místico no sentido mundano, mas espiritual. Existe uma união espiritual entre nós e Cristo. Essa união se dá na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele, por isso nossos pecados foram perdoados. E quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, por isso nós podemos ter uma nova vida e a vida eterna. Logo, se nós sofrermos por Cristo, isso é um sinal de que nós vamos participar da glória futura de Cristo. E saber isso, então, deveria ser motivo de alegria. Dizer assim, eu estou sofrendo porque eu sou de Cristo. E isso é uma prova de que eu vou participar da glória futura de Cristo. Quando Cristo se manifestar, porque agora Cristo está oculto ao mundo, o mundo não vê Cristo, o mundo olha para nós, para o nosso sofrimento e acha merecido, né? Esses cristãos obscurantistas, fundamentalistas, que atrapalham o progresso e que são religiosos e tudo mais, o mundo não nos conhece porque não conhece a Cristo, eles não conhecem a Cristo. Mas um dia Cristo vai se manifestar na sua segunda vinda e Ele virá em glória, todo olho verá, e aí nós, os que sofremos com Ele, estaremos ao lado dele, estaremos glorificados ao lado dele. Sabendo disso, em vez de eu ficar surpreso, verso 12, com o sofrimento, eu me alegro com a aprovação, verso 13. Vou ler de novo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. A nossa alegria maior, que inclusive chamada aqui de exultação, ela vai acontecer na vinda do Senhor Jesus. Uma alegria indizível e cheia de glória, que ultrapassa toda descrição. Eu falei disso na minha primeira palavra nessa série, não é? Quando o apóstolo Paulo fala da paz de Deus que excede todo entendimento. Citei inclusive aqui mesmo Pedro, logo no capítulo 1, quando ele fala que a gente se alegra com alegria indizível e cheia de glória, capítulo 1, verso 8. Quando Cristo se manifestar, nós então experimentaremos plenamente a alegria. Até lá é um vale de lágrimas. Até lá nós vamos lutar contra a angústia, o medo, a inquietude, a preocupação. E essa luta se faz mediante a compreensão do que é que o sofrimento representa. Se o cristão não tiver essa perspectiva aqui, quando o sofrimento bater na porta dele, ele vai desanimar, ele vai desistir, ele vai achar que o evangelho não é verdade, ou então que Deus não existe. Eu sei de casos de ateus famosos, né? Ateus famosos hoje, que se tornaram ateus, e agora estou querendo me lembrar o nome de um. Ele disse que foi criado na igreja e foi ensinado que Deus existia e que Deus atende a oração, e um dia ele subiu no telhado da casa dele, para um local que ele tinha, onde ele podia ficar sozinho, e ele orou durante horas, pedindo a Deus que desse um cavalinho para ele, um pônei, de presente de aniversário. Chegou o aniversário dele e ele não ganhou o pônei. Qual foi a conclusão dele? Deus não existe.
Deus não existe. Não passou pela cabeça dele que Deus tinha outros planos, outros projetos e tinha outro propósito, como do tipo assim, ensiná-lo a saber que ele não vai ganhar tudo o que quer nessa vida. Porque uma criança que ganha tudo o que quer, ela vai se tornar um monte de egoísmo mais tarde quando ela crescer. E só vai pensar nas coisas dela, não é verdade? Mas a única opção que deu para ele foi que Deus não existe e ele virou ateu. Virou ateu. Se o cristão não tiver essa perspectiva do sofrimento, ele pode tropeçar, ele pode se equivocar, ele pode tomar decisões erradas e ele pode desanimar na fé. Há muita gente dentro das igrejas desanimadas, porque acham que Deus não os ama, que Deus não cuida deles, que Deus é injusto por conta do sofrimento que eles estão passando, mas é falta da teologia do sofrimento, que é essa teologia aqui, que Pedro está ensinando o porquê do sofrimento. O porquê do sofrimento. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Então não estranhe quando o sofrimento vier. Deus está provando a sua fé, depurando a sua fé. Não tem nada extraordinário acontecendo. Isso é o processo normal que Deus usa com todo mundo. Por isso você deveria se alegrar, porque isso é uma prova de que você está unido a Cristo. E se você está unido a Cristo agora no sofrimento, você também vai estar unido na glória quando Ele se revelar. Portanto, console o seu coração com isso, descanse o seu coração e tenha paz pensando nisso. A terceira orientação dele está aí no verso 14. É a respeito de sermos felizes porque somos injuriados. Como eu disse, a essa altura, quando a carta foi escrita, ainda não tinha a perseguição oficial do Império Romano, que incluía a prisão, tortura e morte. Parte dos sofrimentos dos cristãos a essa altura era causado pela hostilidade dos vizinhos, que insultavam, vilipendiavam, contavam mentiras, injuriavam, difamavam e assim por diante. E a gente sabe que palavras, elas são uma arma poderosa. E a gente sabe que palavras, elas podem nos abater, elas podem tirar a nossa alegria. Pessoas nos atacam com palavras e tem um efeito letal às vezes, não é? Realmente de nos deixar abatidos e bem lá embaixo. E era isso que estava acontecendo com eles. Mas, verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, a injúria, né? Se essa injúria toda aí é pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Eles injuriam vocês, eles falam mal de vocês, mas Deus diz que vocês são bem-aventurados. Há um contraste aqui entre o que a sociedade pagã dizia, injuriava os cristãos, e o que Deus considerava os cristãos. Vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Aqui Pedro está citando as bem-aventuranças, né? Quando Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando perseguindo vocês, mentindo, disserem todo mal contra vocês, porque assim também eles perseguiram os profetas. Pedro está repetindo o que Jesus ensinou no Sermão do Monte aqui. E é interessante que ele faz uma conexão aqui com o Espírito da glória e de Deus. Presta atenção aqui nessa última parte do verso 14. Ele diz que se você é injuriado por causa do nome de Cristo, isso é porque sobre você repousa o Espírito da glória e de Deus. Tem várias figuras ou vários eventos e instituições misturados aqui nessa expressão. Eu posso pensar em alguns. No Antigo Testamento, a glória de Deus se manifestava através da nuvem da glória, chamada também de Shekinah. Há vários episódios no Antigo Testamento em que essa nuvem aparecia para manifestar a presença de Deus. Por exemplo, no deserto, quando Moisés terminou de preparar o tabernáculo, a Shekinah desceu sobre o tabernáculo e encheu de tal forma que Arão e seus filhos não podiam ministrar os sacrifícios ali, tal a glória de Deus presente ali. A nuvem da glória repousou sobre o tabernáculo. Mais adiante, quando Salomão preparou o templo lá em Jerusalém, quando ele terminou a obra, que fez a inauguração, outra vez a nuvem da glória, a Shekinah, desceu sobre o templo, de forma que os sacerdotes também não podiam ministrar,
tal a presença da glória de Deus. A Shekinah repousou sobre o templo de Salomão. Quando Cristo estava sendo batizado, o Espírito de Deus, que é isso que a nuvem da glória representa, veio e repousou sobre Cristo. No Monte da Transfiguração, Jesus estava com Elias e Moisés, quando a nuvem da glória desceu sobre o Monte da Transfiguração, de forma que Pedro e os demais ficaram espantados com a glória da presença de Deus. O que Pedro está dizendo é o seguinte, que o mesmo Espírito que expressa a glória de Deus, que repousou sobre o tabernáculo, que repousou sobre o templo, que repousou sobre Cristo, que repousou sobre o Cristo transfigurado, é o mesmo Espírito que repousa sobre vocês. E é isso a essência da plenitude do Espírito Santo. Qual é o efeito disso? Quando o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós, nós estamos cheios do Espírito Santo e o resultado é o que aconteceu no livro de Atos. Dia de Pentecostes, o Espírito de Deus veio sobre a igreja, logo em seguida, capítulo 4, o que é que acontece? Perseguição, perseguição, perseguição. Esse é o ponto aqui de Pedro. Se vocês estão sendo perseguidos, é porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre vocês. Quando a gente pensa em avivamento espiritual, que é uma coisa que muita gente deseja, aliás, por falar nisso, acho que até o final de fevereiro deve sair um livro meu sobre esse assunto, avivamento espiritual, pela Casa Editora Presbiteriana, a editora Cultura Cristã. Então, quando as pessoas pensam sobre avivamento, muitas delas pensam em plenitude, poder, dons carismáticos, sinais, prodígios, maravilhas, e poucas pessoas lembram que a presença do Espírito da glória de Deus significa perseguição para a igreja. Porque quando a igreja não está cheia do Espírito Santo, ela não é perseguida pelo mundo. Por que o mundo vai perseguir? A igreja é igual ao mundo? Mas quando a igreja se torna diferente pela presença do Espírito de Deus, o mundo se levanta contra ela. Se vocês são injuriados, verso 14, é porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O pessoal fala mal de vocês porque vocês estão cheios do Espírito Santo. Eles injuriam vocês porque o Espírito da glória de Deus está sobre vocês. Porque se vocês fossem como eles, ninguém ia dizer nada. Exatamente porque nós somos distintos, porque amamos a Cristo, refletimos a glória de Cristo, é que o mundo nos odeia e nos persegue, como Jesus disse que o mundo de fato faria. Como o mundo de fato faria. Então, sabendo disso, eu tenho consolo. Essa é a teologia do sofrimento, tá? Que Pedro está ensinando aqui. Então, se eu estou sendo perseguido por causa do nome de Cristo, é porque eu sou bem-aventurado, é porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre mim. Mas, tem um senão aqui, Paulo vai fazer aqui, como é que diz um disclaimer? O que é um disclaimer, Ana, em português? Pai, ninguém sabe inglês aqui. Sou eu mesmo. Ele vai fazer aqui uma ressalva. Vai fazer uma ressalva. Tá bom? Ele vai fazer uma ressalva. Porque uma pessoa pode ler isso aqui e dizer, puxa vida, isso aqui é para mim mesmo, porque eu estou sofrendo muito. Eu estou passando por muito sofrimento na minha vida, tudo está errado na minha vida, então que bom que essas coisas são sobre mim. Alto lá, verso 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Já aconteceu comigo de chegar um irmão, membro da igreja que eu pastoreava, no meu gabinete, e dizer, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu perdi meu emprego. Eu dizia, mas espera aí, você não estava empregado na empresa do irmão fulano de tal, que também é membro aqui da igreja? É, pastor, mas a verdade, cá entre nós aqui, a verdade é que ele não gosta de crente, não. Eu fui perseguido, ele me perseguiu o tempo todo, pastor. Eu trabalhando ali e ele me perseguindo. E finalmente ele achou motivo para me mandar embora. Fui demitido. Mas que coisa, eu vou falar com o irmão. Aí chamei o empresário
Disse: meu irmão, é verdade, você demitiu o irmão fulano de tal? Disse: pastor, era o pior empregado que eu tinha. O cara chegava atrasado, não dava conta do recado, pegava o tempo aqui da empresa para ficar lendo Bíblia, compartilhando no WhatsApp, figurinha para os irmãos e tudo, o tempo todo. Era o pior empregado que eu tinha. E aí o cara ia lá no gabinete e dizia assim: pastor, ore por mim que eu estou sofrendo por Cristo. Eu estou sofrendo porque eu sou cristão. Não, está sofrendo porque é preguiçoso, porque é um péssimo empregado, porque é incompetente, é por isso que você está sofrendo. Então, por isso Pedro faz essa ressalva aqui. O que eu estou dizendo, Pedro está falando aqui, se aplica aos sofrimentos legítimos, ou seja, porque você está sofrendo porque você está fazendo a coisa certa. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio alheio. Aí você vê isso aqui e diz: pronto, isso aqui eu estou salvo, pastor, porque eu não sou assassino, eu não sou ladrão, nem sou malfeitor. Essas três categorias eram crimes na lei romana. E havia legislação suficiente para processar, prender, em alguns casos até condenar à morte quem cometesse uma dessas três coisas aqui. Havia penas pesadas no Império Romano para quem fosse assassino, ladrão ou malfeitor. Aí você diz: pastor, disso aí eu estou livre. Mas o versículo não acabou não, irmão. Está dizendo aí: ou como quem se mete na vida dos outros. Porque se tem um povinho que se mete na vida dos outros, é o evangélico. Não é verdade? Pense num povo que gosta de se meter na vida dos outros. Tem opinião sobre tudo. Nas redes sociais nem se fala, né? Então, e às vezes vem a rebordosa. Porque se você diz o que você quer, você vai ouvir o que você não quer. Aí vai chorar nos pés do pastor: estou sendo perseguido no WhatsApp, estou sendo perseguido nas redes sociais, estou sendo perseguido na minha família. É porque você está metendo o nariz aonde você não devia. Você perdeu o senso de proporção, você não está agindo com sabedoria. Pedro está dizendo que nenhum de nós sofra por causa disso. Agora, é claro, eu sei que boa parte dos sofrimentos, ou uma parte dos sofrimentos que a gente tem nessa vida, é porque a gente fez alguma coisa errada. A gente distratou alguém, a gente tomou uma decisão errada, a gente escolheu um caminho que mais tarde a gente viu que não era o caminho certo. Isso trouxe consequências e sofrimento. Não quer dizer que a teologia do sofrimento não se aplique, mas só que nesse caso você vai ter que se arrepender, você vai ter que reconhecer diante de Deus, pedir o perdão dele e o consolo dele para a sua vida. Se você sofrer como cristão, verso 16, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se você sofre porque é cristão, não fique com vergonha. Você, jovem, que está na universidade e que está sofrendo porque você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, está sofrendo porque os seus amigos fazem bullying com você porque você ainda é virgem, que ficam zoando com você porque você não sai para as baladas e para encher a cara com eles no barzinho da esquina. Se você sofre bullying, perseguição, zombaria e zoeira dos seus amigos, por amor de Cristo, isso não é motivo de vergonha. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome e diga: Senhor, que privilégio que eu posso sofrer pelo nome de Cristo e pelas verdades que Cristo ensinou aqui, pelas verdades que Cristo me ensinou. O jovem cristão, e não só o jovem, o cristão em geral, ele não deveria se envergonhar se ele está sofrendo por amor de Jesus Cristo, mas se assegure de que você está de fato sofrendo por causa de Cristo. Se assegure que você está sofrendo por isso, porque às vezes a gente confunde os sofrimentos porque a gente fez uma coisa errada com o sofrer por ser cristão. Se você de fato está seguro que seu sofrimento é por causa de Cristo, glória a Deus por isso. Deus achou você digno de sofrer pelo nome dele. Não se abata, não fique deprimido, não fique ansioso, não fique angustiado, mas dê glória a Deus por isso e permaneça nisso que ele está falando. Vamos para o quinto ponto aqui, que é o verso 17, e eu quero começar contando uma história. Quando eu me converti, isso é aquele gato andando lá em cima do telhado.
Marcos, e esse gato aí? Sem dúvida. Bom, mas eu disse que ia contar uma história. Depois da minha conversão, quando eu me converti, eu queria ser missionário. Eu não queria casar. E eu achei que eu tinha o dom do celibato. Eu queria ser como o apóstolo Paulo. Queria pregar o evangelho. Tanto é que eu deixei meu curso de engenharia na Universidade Federal, meu emprego na prefeitura. Comecei a pregar o evangelho no interior de Pernambuco, entre os pescadores na cidade de Olinda. E achava que não ia casar. Eu queria viver como o apóstolo Paulo. Eu achava que eu tinha o dom do celibato, até que um dia eu vi a Minca. Aí na hora eu descobri que eu não tinha o dom do celibato. Foi na hora que eu olhei para ela, eu disse: eu não tenho realmente o dom do celibato. E quando eu descobri que o pai dela era o reitor do seminário onde eu estava indo para estudar, aí é que ficou melhor ainda, né? Melhor ainda. E o pai dela, no primeiro ano, sabendo que eu estava querendo namorar com ela, o pai dela me chamou no quarto dele, no escritório, e disse: meu filho, eu queria que você lesse aquilo que está ali no canto da parede. Eu olhei assim, tinha um quadro, tamanho de um cartão de crédito, mais ou menos, de um celular, pendurado a mais ou menos um palmo do chão. Eu sou altão, né? Não tinha como ler. Aí eu me ajoelhei para ler. Quando eu ajoelhei, estava escrito, era o versículo de Gálatas 2:20, não eu, mas Cristo. E o eu era um homem assim, bem endurecido, né? Bem, as costas bem retas, assim, indicando arrogância. E o Cristo era as costas de um homem envergado, curvado, prostrado diante de Deus. Então, não eu, mas Cristo. Enquanto eu estava ali, curvado, lendo aquilo, ele veio por trás, colocou a mão sobre minha cabeça e diz: ó Deus, aqui está teu servo, curvado diante de ti, humilhado diante de ti, abençoa, não é? Aí ele chamou e disse assim: Augustus, eu quero que você entenda uma coisa. Não estranhe o ardente fogo de provação que vier sobre você esses 4 anos de seminário, porque eu vou lhe tratar com muito mais dureza do que os demais alunos do seminário, para que ninguém diga que eu estou facilitando a sua vida porque você é meu genro. Então, eu vou tratar você com muito mais rigor. Dito e feito. Foram 4 anos de incêndio profundo, né? Incêndio profundo aqui, mas valeram a pena, valeram a pena. É isso que Pedro está dizendo aqui, ó, no verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Aqui é outro ponto da teologia do sofrimento. Por incrível que pareça, Deus permite que os seus filhos aqui nesse mundo sofram mais do que os ímpios, para que no dia do juízo ninguém acuse Deus de preferência, dizendo assim: olha, os crentes também são pecadores, são hipócritas, eles cometeram uma série de pecados, mas o Senhor aliviou para eles, e eu, porque eu não creio em Jesus Cristo, o Senhor me tornou a minha vida um inferno. Então, Deus não vai dar brecha para que ninguém questione a justiça dele no dia do juízo. Por isso, meu irmão, é pauleira aqui, é quebradeira. Deus começa o juízo pela casa dele, começa conosco. A vida do crente é muito mais sofrida e doída do que a vida do ímpio. É fácil, você acha que não é não? Por exemplo, se sua filha vai aparecer grávida, para o ímpio isso não é problema, mas para o crente é. Porque lá vem, né, já vem, aborta, não aborta, casa, não casa, a empresa não está dando certo. E aí, será que não tem um jeitinho de diminuir pagamento de imposto? Será que não tem um jeitinho de... né? O crente não pode fazer determinadas coisas. Para o ímpio, não. O ímpio que não tem valores morais, essas questões se resolvem com toda facilidade. Mas para o crente, tudo na vida é difícil, porque ele tem um conjunto de valores que é diferente do mundo. E ele anda de uma forma distinta do mundo. Eu fico pensando, por exemplo, nos juízes.
nos procuradores, nos donos de cartório, com o avanço dessa ideologia de gênero. Aqueles que não têm valores cristãos não tem problema nenhum, mas o cristão ele tá com um problema. Eu imagino os psicólogos cristãos quando vão encontrar pessoas com problema de identidade de gênero, sabendo o que é que a categoria proíbe que se trate, né? A cura gay, proíbe, como é que... Eu imagino, então, sofre muito mais. Claro que sofre muito mais. Nós temos muito mais dificuldade nesse mundo, porque o mundo conhece os que são seus, mas nós não somos do mundo. Por isso o juízo de Deus, ele começa com a sua própria casa. Começa conosco, então não espante com o sofrimento. Bom, eu não estou querendo espantar nenhum de vocês, mas ainda dá tempo de cair fora, né? Porque se você entrou no cristianismo pensando que era alguma coisa, né, minha vida vai ser uma coisa maravilhosa, sem problemas e tudo mais, quem pregou esse evangelho para você te enganou, desculpa dizer, né? Porque o evangelho é esse aqui, é a teologia do sofrimento, ou a teologia da cruz, como chamava Martinho Lutero, em contraste à teologia da glória ensinada pelo catolicismo romano. É a teologia da cruz, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, o pecador? Quando ele diz aqui é com dificuldade, ele quer dizer, se é com muito sofrimento que o justo é salvo, o justo aqui é aquele que é justificado pela graça de Deus, onde vai comparecer no dia do juízo? Que lugar o ímpio vai ter diante de Deus para argumentar em seu favor? Por isso, último ponto, verso 19: também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aqui você tem a conclusão do que Pedro está dizendo. Por isso, à luz de tudo isso que foi dito, vocês que estão sofrendo segundo a vontade de Deus, e aqui é um dos versículos que a gente tem que nos lembram de que o sofrimento às vezes vem de Deus, sim, é Deus. Se nos toca, é porque Deus permitiu, quis, decretou, determinou, usa o termo que você quiser. Mas nada nos toca se não for a vontade de Deus, como está dizendo aqui, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é que você sofra mesmo, como Ele quis com seu filho. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E prevaleceu a vontade do Pai. Prevaleceu a vontade do Pai. Então, o sofrimento, com frequência, é a vontade de Deus para nós. E nós podemos olhar para Ele à luz de todos esses pontos que foram esclarecidos pelo apóstolo Pedro aqui. Então, sabendo disso, eu encomendo a minha alma aqui é vida, eu entrego a minha vida ao fiel Criador na prática do bem. Pedro chama Deus de fiel Criador de propósito. Criador porque Ele tem todo o poder para fazer nosso sofrimento terminar, ou ir até um ponto, e fiel porque Ele tem um pacto conosco, Ele vai nos salvar no meio de todo esse sofrimento, Ele não vai quebrar a aliança dele conosco, Ele é o fiel Criador. Por isso nós podemos descansar a nossa vida nas mãos dele, praticando o bem. Eu gosto da maneira como Pedro termina aqui, porque é uma coisa prática, não é? Como então, pastor, à luz disso tudo, né, eu estou tendo esse conhecimento da teologia da cruz, teologia do sofrimento, como eu devo enfrentar então as dificuldades da vida, as angústias, as oposições? A resposta é na prática do bem. Ame os seus inimigos, é isso mais ou menos que Pedro está dizendo para eles. Amem esses que injuriam vocês, orem pelos que perseguem vocês. Se ele tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Se bater no rosto, na face direita, dê à esquerda. Se quiser levar a túnica, dê também a capa. Se obrigar a andar uma milha, ande também 2. Pela prática do bem, nós experimentamos aqui a alegria e o gozo de sofrermos por Cristo. A alegria e o gozo de sermos de Deus. E nós entendemos o porquê de todos os sofrimentos. Amém? Ó Deus querido, nós pedimos que o Senhor nos ajude a colocar isso em prática. A que nós, pela prática do bem, nós emudeçamos aqueles que nos perseguem, que não gostam de nós. Eu oro por aqueles que estão sofrendo doenças, necessidades,
Nós oramos, ó Deus, que o Senhor dê essa compreensão de que os sofrimentos fazem parte dessa vida e que são usados como fogo para depurar a nossa fé, e que nós aprendamos a nos regozijar na esperança da glória vindoura. Abençoa teu povo aqui presente.